É comum termos dias estressantes, como aquele que seu chefe te deu uma bronca porque você, ao invés de trabalhar, estava no celular conversando com sua cara metade que estava pedindo um divórcio, pois por algum descuido seu filho foi hospitalizado depois de perder no jiu-jitsu pro seu gato. Nossa, aquele dia foi... Bem, depois de um dia desses, tudo que você quer é descansar e talvez se distrair um pouco jogando alguma coisa. Então você escolhe um jogo com multiplayer e online, nesse caso específico. Sua cabeça ainda tá fervendo do dia que teve e provavelmente isso afeta o seu desempenho no que quer que esteja jogando. E se o seu divertimento depende única e exclusivamente do seu resultado, nessas situações é muito capaz que você esteja no jogo errado. Mas relaxa, eu sou irreverente e vou explicar o porquê. Eu comecei a jogar Magic Arena na Steam depois do seu lançamento um mês retrasado. Retrasado? Retrasado. E percebi uma coisa entre a comunidade. Eu não sei se são os jogadores novatos ou experientes, mas isso aqui acontece com bastante frequência na verdade. Vocês estão de frente a um Rage Quit. Foi um simples Alt F4 e o jogo que estava estressando o cara saiu da tela dele. Provavelmente fazer isso não melhorou seu humor, nem um pouco, mas ele saiu de um ambiente que estava deixando ele mal. Lembrando que isso sou eu já pulando para a conclusão que ele realmente quitou, não foi o jogo que crashou ou a internet dele que caiu. Até porque comigo o jogo não usou desse jeito, mesmo eu tendo uma internet questionável. Mas se o Magic estressa tanto assim esse cara, por que ele ainda joga? Bom, quando ele ganha ele deve ficar felizão, lógico. Deve ativar alguma coisa no cérebro dele lá que injeta alguma quantia significativa de dopamina no humor dele e a vida é bela e ela segue. Só que como todo jogo multiplayer, onde os jogadores se enfrentam, sempre haverão pessoas que ou são muito boas ou vão dar muita sorte em alguma jogada. É inevitável que alguém saia vitorioso numa partida, e tanto pode ser você ou seu oponente. Não importa o quão bom você seja, o máximo que dá pra fazer é reduzir drasticamente o número de derrotas acumuladas, mas nunca extingui-las. Quando eu jogava Hearthstone, na época, eu já não sei mais como ele tá hoje, eram necessários estrelinhas para subir de ranking. E eu tinha um deck legal, com uma taxa de vitórias até que razoável, acima de 50%. Então, era o suficiente para subir. Mas conforme você ganha várias partidas consecutivas, o jogo te recompensa com uma escalada mais rápida no ranking, dando o dobro de pontos por cada vitória. E perder significava perder esse bônus pelas próximas partidas. Eu achei esse design de ranqueadas horroroso, mas que seja, o ponto não é esse. Acontece que perder essas partidas e, por consequência, as vitórias consecutivas, era deprimente. E eu me cobrava para recuperar essas vitórias e me forçava a continuar jogando até conseguir. E nesse âmbito, eu tirei alguns aprendizados depois de acumular algumas horas de Sea of Thieves, que julgo serem bem valiosos para quando eu vou jogar qualquer jogo assim. Sea of Thieves é um simulador de pirataria que se passa num mar fantástico com todo tipo de folclore que se ouviria nas histórias de taverna contada por marinheiros, desde monstros até sereias. No jogo, existem as facções, que são companhias de comércio, onde ajudá-las sempre levará no objetivo em comum, o lucro. Mas vamos ao estudo de caso. Eu estava no meu barco, com os outros 2 tripulantes. Nós combinamos de separar a noite toda de um sábado para jogar. Sea of Thieves é um jogo que não dá para jogar uma partidinha de 20 minutos e sair. Em certos momentos de qualquer gameplay, eventos acontecem pelos mares, que são essas nuvens aqui. Elas significam dinheiro, desde que você complete seu desafio.
Essa caveira aqui indica o evento mais valioso, ao menos pra mim, na patch atual, por conter um baú raro que vale bastante e os carambas. Ponto é o seguinte, um forte desses começou no servidor que estávamos, só que já era umas 3 da manhã a essa altura, e estávamos exaustos, e não muito afim de fazer todo o evento. Isso é, até repararmos que tinha uma outra tripulação fazendo ele. No Sea of Thieves, querer é poder. Se você quer um tesouro, você pode tê-lo, mesmo que esteja com outra tripulação. Não tem regras que te impedem de ir lá e afundar qualquer um que você vê. E essa é a beleza do jogo. Existe o Código Pirata, que são diretrizes para a comunidade manter um ambiente de jogo sem toxicidade e justo para todo mundo. Mas enfim, decidimos esperar a tripulação rival chegar em um momento crítico do forte, seu último boss, e iríamos lá destruir o barco deles, e pegar todo o tesouro para nós. Mas vejam só. Nós começamos destruindo muito o barco dos caras, e tudo corria perfeitamente, até que o miserável errinho besta que cometemos colocou tudo a perder. Foi uma manobra errada que permitiu um dos inimigos entrarem no barco, e apesar dele não conseguir fazer muita coisa por ter morrido rápido, o estrago já estava feito. Os canhões inimigos conseguiram matar todos nós a bordo, e pode ter sido sorte deles ou cansaço nosso. Terminamos a nossa sessão de si por ali, com esse gosto amargo de derrota. Mas por que eu tô dando tanto foco no final da viagem? É lógico que a gente não começou a jogar às 3 da manhã já cansados. Só que pra muita gente, independentemente de você estar em uma série de vitórias e conquistas, essa única derrota define a qualidade da sessão inteira de jogo. Começamos por volta das 9 da noite. Das 9 às 3 são 6 horas de gameplay. É um período longo e mais cansativo ainda, pois lembra que eu citei as facções? Então, uma delas é os Ossos do Ceifador, os Reapers, como a gente gosta de chamar. Eles são discutivelmente a facção mais lucrativa do jogo, com várias ressalvas. Representar os ceifadores significa marcar o seu barco no mapa para todos verem e saberem que você e sua tripulação estão dispostos a sair na trocação com qualquer um que aparecer. Claro, jogando que você não é aqueles Reapers que saem correndo quando vê qualquer barquinho chegando no horizonte. Nós decidimos representar esses caras e ficar fazendo esses eventos que aparecem no mar. Caso algum outro barco aparecesse no horizonte, iríamos trocar nosso foco para ele. Foi uma gameplay muito boa, conseguimos mais de 800 mil em ouro, vendemos várias das peças mais valiosas que existem no mar. Muitas nem sequer eram nossas, pois uns 4 ou 5 barcos inimigos que afundamos estavam lotados de coisas. Não dá pra dizer que foi uma sessão ruim. Foram baús das lendas, crânios dos ventos de Ashen, todo o tesouro da armada fantasma, bandeiras de barcos inimigos, que é um item bem relevante para a facção que a gente estava representando, e alguns peixes que pescavam em momentos mais monótonos da jogatina. Só que a gente perdeu aquele baú para aquela tripulação naquele momento do fim da gameplay. Mesmo assim, eu me diverti durante toda a gameplay. Por todas as 6 horas foram momentos marcantes de altos, baixos, risadas e conversas com meus amigos. Se eu deixasse esse final estragar tudo que eu vivi nessas 6 horas de Sea of Thieves, teria sido um precioso tempo do fim de semana no lixo. As pessoas têm o direito de ficarem boladas por não terem o resultado que querem, só que eu preciso reconhecer que isso é parte do jogo. Sempre vai ter um novo dia pra você fazer tudo de novo e ter sucesso no final. Se alguém não consegue tirar proveito da diversão que o jogo oferece por ele ser extremamente estressante pra ela, talvez esse tipo de jogo não seja pra essas pessoas, pois tudo que vai restar é frustração atrás de frustração. Isso é mais comum ainda em jogos competitivos como League of Legends, Overwatch ou o próprio Magic mesmo. Enquanto no Sea of Thieves você vive altas confusões com essa tripulação, ou sozinho mesmo, caso você prefira, e o retorno lucrativo acaba sendo uma consequência, nesses jogos a vitória também devia ser desse jeito. Em jogos competitivos você pode ter partidas incríveis que ficam acirradas, onde o que ganharia o jogo era um único errinho de um dos lados, ou uma única jogada acertada. As histórias que você lembra e pode contar depois para os outros é o que provam esse ponto. Entretanto, se você focar tanto assim no resultado, pode ser que jamais perceba essas coisinhas, e talvez aquele jogo que parecia divertido quando você começou a jogar, agora meio que é uma obrigação pessoal. É muito bom você ganhar sempre nos jogos, só que a partir do momento que você começa a se importar com um ranking, e você precisa ganhar pontinhos para a bordinha da sua foto ou do seu nome ficar mais bonitinha, isso vai virar uma obsessão. E a necessidade de ganhar mais e mais faz o jogo não ser tão diferente assim de um trabalho, no qual provavelmente não é remunerado, e o estresse de lidar com os outros certamente não vale a pena. É um pouco falta de caráter fazer com que o seu oponente também pague o preço de uma tiltada. Isso é lógico. Feed intencional, trash talk, é muito melhor e elegante simplesmente desistir da partida, ou tentar se recuperar. E assim como é muito melhor estar em um lugar pelo prazer de estar, é muito melhor você estar num jogo pelo prazer de jogá-lo. Eu discordo bastante que o único propósito dos jogos é nos divertir. A era desse pensamento já acabou faz muito tempo. Diversão é algo relativo para cada pessoa. Um jogo muito bom para mim pode ser horroroso para outro. Mas no fim das contas, olhando essas algumas horinhas de jogo que eu acumulei com Sea of Thieves, ele me fez perceber que o jogo todo nunca foi sobre o destino, e sim a jornada. Nunca foi sobre o voo das lendas que eu vendi pra figura na taverna ou pros ceifadores, mas sim sobre como eu surrupiei ele diretamente do barco inimigo tentando não ser pego. É mais sobre as lutas incríveis que eu tive, as aventuras e os amigos que eu fiz pelo caminho. Se o meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like e considere se inscrever no canal. E aos que até aqui ficaram,
Até uma próxima ocasião.